Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. E hoje a gente vai tratar desse assunto que são as eleições de 2018. Eu acho que essa semana é muito pertinente, né, que tratemos desses assuntos aqui. Assuntos ligados às eleições, a esse momento político que a gente está vivendo também. E eu acho que passa tudo pela discussão social mesmo. Não só na televisão, como na vida privada. A vida das pessoas está muito corrida e as pessoas também não estão tendo muito tempo para poder discutir política, né? E política, ela faz parte da nossa vida. As eleições, elas acontecem não só de 2 em 2 anos, mas ela acaba acontecendo quase que diariamente com as atitudes de todos nós. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É um prazer receber todos vocês aqui mais uma vez com esse bate-papo super importante que é aqui no Cultura Geral. Hoje a pauta é da OAB, meu amigo João Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente vai discutir, já falamos semana passada, eu acho que foi muito pertinente, né, a OAB tomar frente também desse assunto e trazer para a televisão, principalmente aqui para a comunidade, esse assunto que são as eleições de 2018, que a gente está patinando um pouquinho aí, né, João? Boa tarde, Betão, boa tarde a todos os telespectadores. Hoje é um programa assim, a reta final da eleição, né? É a última semana antes das eleições, tanto majoritárias quanto as proporcionais, e a OAB, com seu papel na sociedade constitucional, tem o papel de trazer isso para a população, para a sociedade, fazer essa discussão. Estamos aqui hoje com 2 convidados muito especiais, o Dr. Antônio Claret, que é advogado, especialista em direito público, e o Dr. Matheus Barroso também, que vai estar discutindo aqui com a gente, que ele acompanha muito, vai muito para os Estados Unidos, vai ter uma experiência bacana de lá, vai estar trazendo para a gente. Matheus, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber. O Cultura Geral já tem esse condão, tem essa ideia de discutir isso aqui. A gente, como a nossa origem é do rádio, a gente faz o programa um rádio televisionado, né? Então seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu acho que é muito importante discutir esses assuntos na televisão, já que a gente não tem essa discussão diariamente, né, ou pelo menos uma vez. Eu acho que talvez uma vez por mês seria interessante discutir política na televisão. A gente não tem visto mais isso acontecer, e eu acho que também isso tem feito com que as lideranças políticas também fiquem escondidas, né? As pessoas não sabem quem é quem, como, o que essa pessoa faz e tal. Então chega nesse momento agora, aparece um monte de profeta aí, né? É verdade. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, agradeço aí, por estar presente aqui com vocês. É muito importante agora, a gente está decidindo, né, agora no próximo dia 7, o próximo presidente, e não só o próximo presidente, mas também o legislativo, que eu acho também, se a gente não votar com a nossa consciência, a gente pode correr sérios riscos, né? Mas estou muito feliz aqui por estar aqui com você aqui, viu, Betão? Muito obrigado, eu que agradeço. Antônio, mais uma vez, seja bem-vindo, né? Já está aí, já virou de casa, né? Daqui a pouco ela está pegando o microfone aqui. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui, para a gente poder tratar desse assunto, né? E é um assunto que nos custa tão caro, né? Toda vez, né? E a gente tem que ficar insistindo com as pessoas para procurar saber quem são os candidatos, né? As regras eleitorais, né? Então, agradeço demais o convite, agradeço João Rafael, que a gente estava até comentando ali nos bastidores, né? É uma das grandes lideranças da advocacia mineira. É um militante, né? Sim, ele é um militante. Militante do bem, né? Certamente sempre em prol do cidadão e dos advogados de Minas Gerais. Da outra vez estive aqui falando sobre reforma política, né? E agora nós temos aqui a oportunidade de falar com o seu telespectador o seguinte, agora é a hora da mudança. Não adianta depois ir lá para a praça, ficar com camisa verde e amarela ou camisa de outra cor. Agora é a hora de fazer valer a sua vontade, o que você quer para o seu futuro, né? Esse é o momento. Como é que você está vendo esse momento político, Antônio? Como é que você está vendo essa eleição é uma eleição diferente? Como é que você está enxergando isso e qual o espectro que você está tendo, não só dessas candidaturas, mas do corpo que vai ser eleito assim?
de uma forma geral? Falando especificamente sobre a eleição presidencial, eu estou vendo com um olhar de preocupação, porque a gente vê que na prática há dois extremos, né? E esses dois extremos me preocupam, porque o extremismo nunca é bom. Ainda mais um país igual o Brasil, que é um país continental. É um país muito heterogêneo, não dá para você agradar gregos e troianos, né? Então o ideal para o país, sem dúvida, seria um governante mais moderado, que escutasse a todos, que buscasse atender o pleito de todos. E infelizmente, eu não quero ser aqui a mãe de nada mal, né? Mas eu acho que a gente vai ter um governo extremista para um lado ou para o outro. Em contrapartida, eu vejo que as pessoas querem muita mudança no Congresso, né? Tanto para deputado federal quanto senador e até nas assembleias. Eu vejo uma força de renovação muito grande. A maioria das pessoas que a gente conversa, e as pesquisas informais que a gente vê, né? Sempre há deputados e senadores vindo, não de reeleição, mas uma novidade, né? As pessoas estão tentando a novidade de qualquer forma. Então, para a eleição presidencial, eu estou muito preocupado, muito mesmo. E eu peço que você que está assistindo tenha bastante consciência do que vai fazer. Pense no futuro do Brasil. Não pensa como se fosse futebol, não. Time A, time B, isso, aquilo. Pensa no futuro. Pensa no seu filho, pensa no seu trabalho. Tenha consciência. E quanto ao Congresso, que é quem realmente manda no Brasil, né? O Brasil é quase que um parlamentarismo. Sim. Esse sim, eu acho que a pessoa tem que estudar o histórico desse candidato e quais as propostas. Porque no final das contas, independente de quem seja o presidente que vai apontar o norte, quem vai levar a máquina, que é o Brasil, é o Congresso. Matheus, como é que você tem visto? Você que é um rapaz viajado demais. Eu acho que a gente já tem vindo já desde 2002 com o mesmo partido governando o Brasil, né? 2002 o PT ganhou, foi bom. Acho que precisava também, que veio de 8 anos de um governo de FHC, um governo do PSDB, e colheu muitos frutos, que eu acho que foi implantado o Plano Real, teve muitos frutos. E já tem 2006, 2010, 2014, eu preferia agora em 2018 que tivesse uma alternância no poder, que eu acho que onde não tem mais alternância no poder, não tem mais democracia. Então eu prefiro que seja algum outro candidato, Alguma outra opção? alguma outra opção que seja, eu nem sei se eu posso falar o meu candidato. Não, melhor não, né? Melhor. Então eu prefiro que seja outra opção para o Brasil, que a gente ficar na mão de um partido só. Eu acho que faz bem para um sistema político, né, ter essa alternância no poder, ter essa oxigenação política, ter essa alternância que está me deixando muito preocupado, sabe? Ô João, como é que é conduzir essa pauta da OAB nesse período tão conturbado assim? Na semana passada você trouxe 2 convidados, essa semana mais 2 convidados. Como que é trabalhar essa pauta num período tão tenso que a gente está vivendo, né? Assim, para quem forma opinião é um momento muito delicado, né? Bem, essa pauta da OAB, ela tem um papel muito importante de levar para a sociedade vários aspectos, tanto na seara jurídica, né, tirando dúvidas do dia a dia, do direito trabalhista, do direito do consumidor, esses direitos que envolvem mais o dia a dia do cidadão. E com esse período das eleições nós estamos buscando fazer esse debate, né, levar para o telespectador a importância do voto dele, por que ele tem que comparecer lá dia 7, a influência que tem na vida dele. Eu estava conversando com um amigo meu aqui do município, né, semana passada, e ele falou assim, eu trabalho, tenho meu trabalho, eu curto aqui com minha família, para mim não importa esse negócio de eleição não. Eu falei, não, muito pelo contrário, se você não votar, as coisas vão ficar cada vez mais caras, vai tendo a inflação, tem vários reflexos, desemprego, insegurança, questão de saúde. Então, as pessoas acham que a política às vezes fica distante, mas não, ela que dita o seu dia a dia. É importante a pessoa buscar realmente votar agora, né? Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você tem visto esse processo eleitoral, e dentro desse processo eleitoral, não só essa coisa dos 2 polos, mas naquele meio onde onde a maioria dos candidatos elas nem oscilam direito, né?
A gente está vivendo um momento de, nós poderíamos dizer que mundial de truculência? Olha, Betão, eu não diria nem que é de truculência, não. Tá? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão querendo sim ou não. Elas esqueceram talvez, né? Uhum. Como eu disse no início, nosso país é muito grande, 200 milhões de pessoas, né? Mais de 200 milhões de pessoas. Então a gente tem que pregar o respeito a todas as pessoas, mas óbvio, entendendo que a gente precisa de uma economia aquecida. E aí que entra o grande desafio, em quem votar. Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Agora, e eu estou no meio. Sim. Agora imagina quem não está, quem está apagado, né? Às vezes muitas pessoas me procuram, quem que você vai votar? Me fala, eu falo, não vou falar. Não vou falar, não quero te influenciar. Eu gostaria muito que você analisasse um mínimo de proposta ou entendesse quem é cada candidato, né? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se a gente ficar discutindo só o voto majoritário, presidente, governador também, a gente vai ficar caindo num lugar comum aí de time de futebol. Sim. Eu quero direita, eu quero esquerda, eu gosto do partido B, eu gosto do partido C. A minha preocupação é que não tem se aprofundado nas propostas dos candidatos. Não por tem. exemplo, educação, saúde. Não. Né? Hoje se aprofunda só na vida pessoal do candidato, ou quem são seus amigos. Né? Então as pessoas tinham que entender melhor quais são as propostas, mas uma dica que eu sempre dou para as pessoas: foque no Congresso. Foque no Congresso. Até a gente tem visto uma imagem de uma foca, né? Que o pessoal coloca uma foca no Congresso. Porque no Brasil, no sistema político do Brasil, o Congresso tem um poder imenso. Sem o Congresso, o presidente não faz nada. Então, ao invés de ficar... Aqui é um presidencialismo misto, né? Eu diria que é quase um parlamentarismo. Foi criado para ser um parlamentarismo e acabou virando presidencialismo, o que foi muito negativo. Porque acabou dando espaço para um mensalão da vida, né? Que foi e todos os outros, né? A compra de votos. Mas eu acho que a gente deve focar bastante no Congresso. Essa questão da truculência, eu acredito que seja um pouco de cansaço, né? As pessoas cansaram dos políticos. E aí parece que chutou o balde, né? Vamos escolher um negócio doido aqui. Mas não pode ser assim. Isso é o nosso futuro. São os 4 anos que a gente vai viver. A gente tem que pensar com muita tranquilidade, mas sem desespero. Sem desespero, que a gente não vive uma monarquia absolutista. O presidente não pode fazer nada sozinho. Tem candidato aí falando que vai acabar com a reforma trabalhista. O outro falando que vai, tirar alguns direitos individuais. Eles não vão fazer isso. Nem acabar com a reforma e nem tirar direitos individuais, porque eles dependem do Congresso. Então, mas é preocupante, né? É muito preocupante. João, como é que você vê as garantias constitucionais aí? A gente que está passando por um momento delicado, né? Olha, essa dificuldade até recentemente lá no STF, 2 ministros que deram decisões monocráticas e elas ambíguas, né, em discordância. Então você olha que o nosso sistema constitucional está assim, ferido, né? As nossas garantias individuais não estão tendo aquele respaldo que a Constituição de 88 trouxe. O Brasil está passando por uma transformação. Tá bem difícil, né? Essa insegurança jurídica pode trazer algum risco para a nossa democracia? O que você acha? Eu acredito que um risco para a democracia não chega nesse ponto, mas traz um risco assim, para a sociedade no geral. Mas a democracia do Brasil, mesmo com todos os percalços, ela ainda funciona bem. Então é importante isso. Né? Matheus, quando a gente fala, por exemplo, em aprofundar nas propostas dos candidatos, a gente pensa sempre que quando se vai para um debate, quando se vai fazer uma entrevista, você vai fazer alguma coisa, você pode até tratar do caráter específico da pessoa, mas isso não pode ser um pano de fundo para esconder determinado tipo de proposta. Como é que você vê esse debate raso que tem acontecido? Principalmente essa eleição está com uns debates muito rasos, né? Assim, as discussões estão assim... Tem discussões de todos os níveis, né? Até bíblico tem, né? Como é que você vê isso, tudo isso? Eu acho muito preocupante, né? Porque a gente está vendo só ataques pessoais, né? Tanto de um lado quanto de outro. Então eu acho que deveria mesmo cada um estar, igual usando, o Antônio falou, focando mais nas propostas mesmo e tudo, mas a gente está vendo mesmo são ataques pessoais e
E isso denigre demais, né, o sistema. Então, eu preferia mesmo escutar mesmo mais as propostas de cada candidato. A gente não está vendo isso. Agora eu estou muito preocupado também com o número de indecisos também, né, que a gente vê. Eu mesmo estava outro dia no Facebook, aí com essa discussão, todo mundo já deve ter perdido até uns amigos. Com certeza. Muita gente perdeu. Muita gente perdeu um amigo. Quantidade de gente bloqueada. Quantidade de gente bloqueada, deixa de seguir. E o rapaz, cada um manifestando a posição, ele falou assim, quer saber? Não quero nem saber não, que no dia nem vou votar, vou fazer um churrasco na minha casa. Então a pessoa está desiludida, muita gente desiludida, né? E eu vejo isso como um cenário preocupante, que depois quer cobrar, não estou sem emprego, não sei o quê, então... Ele poderia ter se posicionado, né? Esse é um assunto interessante. Por que as pessoas estão correndo dessa decisão? Porque, por exemplo, nós temos, independente de ser um extremo ou outro, a pessoa vai ter que escolher alguém. Né? Seja no centro, num ponto ou na outra, ele vai ter que escolher alguém. Como é que você vê esse escape, João? Como é que você vê as pessoas assim, tentando fugir dessa responsabilidade? Ao mesmo tempo, eu também tenho visto que as pessoas estão mais interessadas que de outros anos. Tem muito aquele revoltado, eu vou votar em branco, muita gente falando assim, eu quero pôr fogo no meu título, tá querendo fugir. Mas isso não tem problema, não, que ele pode votar com a identidade. Mas tá tendo mais esse debate, mas ao mesmo tempo tem muita revolta. Eu acho que é aquele discurso de sempre, né, que fala o que a pessoa quer ouvir, mas na prática não exerce, tentando manipular as pessoas também. Então, todos cansados desse discurso. Tanto que hoje em dia estamos vendo candidatos que ganham força, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, que ele é um candidato que não tem muitas papas na língua e todo mundo escuta ele, concordando ou não, para escutar ele. Está gostando mais dessa fala mais direta. Ô, Antônio, isso tem um pouco de imbecilização, assim, essa coisa assim de... Não é falar diretamente, mas assim, essa coisa de simplificar o discurso. E na psicanálise fala muito disso, essa coisa assim, do simplificar o discurso, de buscar a figura da autoridade, aí você se remete à questão originária, né? Isso é uma discussão psicanalítica, mas essa simplificação do discurso é muito perigosa, não? Eu acho perigosíssima, mas eu acho que é uma tendência. O João foi muito feliz ao mencionar o prefeito de Belo Horizonte. Ele ganhou as eleições com esse discurso, né, direto, falando direto com o povo. O próprio ex-presidente Lula também falava direto com o povo. E somos 200 milhões. Né? Então o povo, a maioria do povo, ela gosta de ver a linguagem sendo falada. Né? Só que acaba que muitas vezes, não estou dizendo que é o caso do prefeito de Belo Horizonte, nem do ex-presidente Lula, mas muitas vezes não são apresentados projetos ali. Só se aproxima do eleitor, né? Então é muito perigoso mesmo, né? E a gente tem visto nessas eleições isso também. Né? A gente tem visto pouco projeto, pouca proposta, e a pessoa acaba indo na simpatia, né? E até falando bem disso, a gente costuma ver esse formato direto muito em candidato a deputado, né? Que a gente tem desde a época aí do Palhaço Tiririca. E é importante mencionar que nesse ano não tem mais aquela questão, você hoje tem uma quantidade mínima de votos a ser alcançado, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o quociente eleitoral seja de 190 mil. A cada 190 mil votos que um partido tem, ele ganha uma cadeira. Antigamente, se o cara tivesse 5 mil votos, mas fosse o primeiro mais votado, todo mundo tivesse 1.000, ele entrava. Por causa da quantidade. Agora não, ele tem que ter no mínimo 10% do quociente, né? Isso funcionou como uma barreira. Isso funcionou para tirar às vezes aquele cacique que não tem tanto voto, até um cara meio malquisto pela população, teve pouco voto, mas como ele é o chefe do partido, colocou todo mundo com menos voto que ele entra. Hoje não, hoje ele tem que ter no mínimo 10%. A gente está tendo algumas melhorias no sistema eleitoral, né? Está tendo algumas melhorias. É interessante, e por que isso não é conversado? Como é que vocês enxergam isso? Como é que você enxerga isso, por exemplo, com relação a... Por que isso não é conversado? As pessoas não querem aproximar o eleitor desse tipo de conversa. Fica só esse debate raso. Né? A resposta é simples, né? Eu acho que todo mundo sabe que é a manutenção no poder. Né? A gente tem muita mudança que poderia ser feita para aproximar o eleitor. Esse debate que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, da importância do Congresso.
As pessoas não sabem disso. As pessoas ficam falando de presidente, governador, e não sabem a força do Congresso, a força da Assembleia. Por que não sabe? Porque ela nem entende como que a pessoa entra ali. O tal do quociente eleitoral, o tal do sistema proporcional. É um negócio tão complexo e poderia ser tão facilitado, mas não vai ser facilitado. Porque quem decide é quem está lá. Sim. Não tem interesse em facilitar. Então eu acho sim que existem algumas empresas fazendo um trabalho de conscientização. A gente vê, hoje mesmo eu vi um vídeo de hambúrguer, Burger King falando da importância de você não votar em branco ou nulo, né? Então a gente vai ter que contar com a sociedade civil mesmo, para ensinar o eleitor sobre votação, porque se depender de quem está lá, a gente não vai aprender nada não. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, tomar uma aguinha aqui, tá bom? Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão. Nova Lima e você. O processo de preparar a terra, semear, cuidar, colher e consumir os alimentos ganha um significado especial com o projeto Horta Pedagógica. Quando a Secretaria Municipal propôs a horta pedagógica nas escolas, veio incentivar ainda mais a tomada de iniciativa. É uma forma de a gente estar contribuindo para o desenvolvimento dessas crianças, para conhecer o que é realmente a parte de agricultura no nosso país e que não deixa de ser um avanço também no setor pedagógico. Por meio do projeto, as crianças encontram um espaço de aprendizagem, produção e construção de conhecimentos. Além disso, é uma forma de utilizar o pátio da escola como um espaço para processos de ensino-aprendizagem fora da sala de aula e ainda uma oportunidade de aprender a se alimentar melhor. Já vimos que eles estão valorizando ainda mais a questão da alimentação. Estamos buscando o envolvimento com as comunidades através do plantio de horta nas escolas, pois 50% da produção será utilizada nas escolas e 50% dos alimentos produzidos serão vendidos na comunidade local. Até o momento, o projeto Horta Pedagógica já foi implantado nas escolas municipais Dulce Santos Jones, Flori Vanderlei Dias, Marta Drummond Fonseca e Vera Vanderlei Dias, e está em fase de implantação nas escolas Dona Antonieta Dias de Souza e Harold Jones. Eu achei o projeto muito legal, porque quem não gosta muito de horta pode conhecer mais. Lá em casa também tem uma horta. Eu também acho muito legal a gente comer o que a gente planta, porque a gente vai ter uma alimentação mais saudável. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, voltando com cultura geral, ô Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente pode trabalhar essas pesquisas, né, essa coisa da vontade do eleitor com relação às pesquisas? Nós temos aí, vamos colocar os 3 primeiros colocados aí, e existe uma proximidade, eu não acho que existe uma distância muito grande entre os 3 primeiros, né? Isso você acha que pode influenciar o eleitor de fato mesmo? Porque às vezes as pesquisas erram e erram feio, né? Teve uma eleição em que eles erraram quase todas, né? Eu, na verdade, Betão, eu tenho uma ideia até que às vezes é mal compreendida por alguns. Eu acho que deveria ser proibida a publicação de pesquisas eleitorais, porque elas influenciam muito. Eu conheço muita gente, eu tenho certeza que você conhece, telespectador também, de gente que queria votar no candidato, por exemplo, pega um candidato lá de baixo, João Moedo. Às vezes se identifica com o João Moedo, mas fala, não tem chance, não vou votar nele. Ou senão o outro que quer votar no Alckmin. Eu gosto do Alckmin, eu vou votar no Alckmin. Não, bobagem, ou é Bolsonaro ou é Haddad. Então assim, eu acho que a pesquisa influencia demais, e negativamente, porque te tende a votar em alguém, e as pessoas precisam entender que pesquisa erra.
Eu vou mencionar aqui 2016, São Paulo. O João Dória aparecia na pesquisa em primeiro com 23% e o Celso Russomano em segundo com 21%. Iriam para o segundo turno. Resultado, Dória ganhou no primeiro turno com 52% e o segundo nem foi o Russomano. Então, assim, eu não sou levado por pesquisa, não confio em pesquisa, acho que elas erram muito. Em 2014 para presidente também, eu não sei se vocês recordam, a Aécio ficava em terceiro. Sim. A Aécio ficava em terceiro e a Marina em segundo. E acabou indo para o segundo turno com muito voto. Ele, em momento algum, pensou que ele ia ter mais de 20%, e não foi mais de 20%. Então, eu acho que a pesquisa é negativa, do meu ponto de vista, opinião. Eu acho que não deveria ser permitida publicação de pesquisa, porque ela realmente influencia. Nesse ponto, importante lembrar, pessoal, tem recebido um tanto de pesquisa dessas enquetes eleitorais no WhatsApp, Facebook. Isso é crime eleitoral, viu? Passível de multa de até 350 mil. Então, não poste no seu Face, não encaminhe o WhatsApp de enquete eleitoral. Aquele Danilo Gentili, ele postou esses dias no Facebook dele. Vote aqui para ver quem você vota. Ele foi notificado pelo TSE. Retire imediatamente, sob pena de multa de 350 mil. Então, não fica caminhando enquete eleitoral, não. Pesquisa tem que ser registrada no TSE, né? E mesmo assim, eu não confio. Então, cuidado ao avaliar a pesquisa. Avalie as propostas, não fica influenciado pela pesquisa. E a pesquisa, né, Betão? O brasileiro, ele não gosta de perder. Então, tem muito esse discurso. Eu não vou votar porque não tem chance. Eu não vou desperdiçar meu voto. Mas não é desperdiçar o voto. É com quem você confia, em quem você se identifica. Inclusive, essa questão das enquetes, por exemplo, essa do Danilo Gentili, que o Clarice citou aqui, é muito ali quem acompanha ele. Então é mais o mundo dele, quem se identifica com as ideias dele. Não é uma realidade, longe de ser. Mesmo ele tendo milhões de seguidores. Normalmente pesquisa é feita com uma amostra, aí vamos colocar de 4 mil pessoas, né? Num universo de cento e tantos milhões de votos, é muita coisa, né? Muita coisa. Com mais de 5 mil municípios, né? Mais de 5 mil municípios. Só em Minas Gerais tem 853. 853. Com várias diversidades, né? Pois é. Então, como é que você vê isso, Matheus, essa questão da pesquisa eleitoral e da vontade do eleitor, assim? E tem um detalhe também, né, o que a gente percebe muito, por exemplo, o legislativo, os deputados, você não vê tanta... E piorou muito, né, que é uma coisa seríssima, por exemplo, o financiamento de campanha do jeito que está. Tem muitas campanhas que não são nem visualizadas mais, né? Então não tem nem como saber que o cara é candidato mais. E o Matheus, eu acredito que pode contribuir muito nesse tema, porque o Matheus tem uma vivência muito grande nos Estados Unidos, sempre está lá, por fins profissionais, então ele vivenciou isso lá na questão do Trump, né? Que a pesquisa colocava a Hillary sempre vencendo, acabou vencendo o Trump. Então ele vivenciou de perto essa experiência. Sim. Verdade. Por isso que eu falo que eu concordo também com o que o Claré disse também. Eu acho que deveria ser proibido essas pesquisas eleitorais. Nos Estados Unidos tem? Nos Estados Unidos tem. Tem as pesquisas e tudo. Estava dando a Hillary em primeiro, mas o sistema lá é diferente, não é igual ao do Brasil, né? Tem aquela questão de colégios eleitorais. Lá é distrital, né? Lá é distrital. Então, eu acho que deveria ser proibido. Eu acho que cada um deveria votar com a consciência, sabe, Betão? Então, eu não concordo muito com essas divulgações de pesquisa, não. Acho que se fosse proibido, seria muito mais bacana um debate igual esse que a gente está fazendo aqui. A pessoa poderia estar fazendo isso em casa, né? Sem dúvida. Numa mesa de jantar, né? Isso está uma coisa mais difícil que tem, que você começa a conversar dentro de casa, cadeira começa a voar, corpo. Exatamente. E a pesquisa ajuda nisso, nessa briga. Nessa briga. Ajuda na briga, porque você fala, não, mas está na frente, ou senão eu falo aqui com o Ciro, eu vou votar, vamos mencionar um que a gente não mencionou agora, o Ciro, vou votar no Ciro. Aí você vira para mim e fala, tá jogando fora seu voto, você vai deixar o PT ganhar, tem que votar o Ciro. Ou o outro fala, não, você vai deixar o Bolsonaro ganhar. Virou uma... Esse final de semana mesmo, tava na casa da minha tia e tava assim, muita gente querendo votar no Bolsonaro, muita gente querendo votar no Alckmin. Tava assim, aí um culpando o outro, falando, mas você votar no Bolsonaro, você não vai dar chance pro Alckmin ganhar. Aí se você votar no Alckmin, vai dar chance pro Bolsonaro ganhar. Então, sabe, tudo de pesquisa. Então, acho que fica raso o debate. Fica raso. Isso é um pano de fundo. As questões básicas são discutidas. E a pesquisa acaba influenciando muito a forma de campanha dos candidatos também, que ele começa a direcionar, por exemplo, vou atacar determinado candidato, vou refazer aqui meu pensamento. E às vezes
se voltasse mais para os debates, para as propostas, que o Brasil está congelado em muitos setores. Por exemplo, você tem uma reforma tributária urgente. Olha o patamar que chegou a Previdência. Tá Eu assisti a propaganda política do Alckmin, mencionando o Alckmin porque ele tem 40% do tempo, né? O Alckmin no início falava de reformas. Agora ele só bate no Bolsonaro. Por quê? Pesquisa. Ele está sendo guiado pela pesquisa, como bem falou o João. Como é que você vê a questão da educação, João? A educação, eu acho que é a mola propulsora de tudo. Como é que você vê essa questão eu sei que um cara da OAB... A OAB tem o projeto do Direito da Escola e tal. Que andou muito bem. Pois é. Como é que a gente trabalha essa questão? Aqui no Brasil, o pós-ditadura, aquelas coisas que aconteceram na ditadura, das aulas sobre o governo, aquilo acabou influenciando que quando veio a Constituinte, acabou com essas matérias obrigatórias na escola, né? E eu acho que seria interessante você ter na escola a questão do hino nacional, a questão das bandeiras, da própria história do Brasil, da Constituição. Acho que devia ser uma matéria do estudo fundamental para até as pessoas entenderem os direitos, como funciona, o que faz um legislador, o que não faz, o que acontece, porque hoje em dia a pessoa acha que o político é um fazedor de favores, né? Te dá telhado, te ajuda ali com um uniforme, mas na verdade não é isso. Como é que você vê, Antônio, a educação com mote para formar? A gente está discutindo aqui, mas a gente está queimando nossos museus, né? Essa é uma coisa que eu tenho falado assim. A gente não tem, a gente está conseguindo cuidar dos museus que custa 2 milhões de reais por mês. Nós estamos falando coisa de 40, 100 bilhões, né? De reais por ano, que é educação. Como que trabalha isso? Porque a pessoa só vai se sentir pertencente a isso, ela só vai entender o que é o museu se ela tiver educação suficiente para entender que o museu guarda a sua história, né? E como é que a gente trabalha isso, por exemplo, na política? Porque é preciso fazer esse trabalho de formiguinha, de levar a educação para frente, levar as ideias educacionais para frente. Eu acho que nesse momento, Betão, a gente está precisando de arroz com feijão que a gente não tem no prato. E discutir camarão é difícil, porque a educação é o camarão. A gente tem que pensar a longo prazo. A educação é a mudança do Brasil. A gente só vai ter mudança com a educação. Mas no momento a gente não está tendo emprego. Então fica até difícil o político propor educação, porque quando ele vier com um belo projeto de educação, eles vão falar, se eu não quero não. Nesse momento eu quero emprego, eu quero pagar meus impostos. Então, assim, é corajoso o político que fala de educação hoje e que levanta essa bandeira, porque ele é muito consciente, né? E quem sabe não consegue ganhar um pouco. Mas será que é interessante para os políticos a educação ser forte no Brasil? Sempre fica para o último plano, né? Parece a educação. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se é importante para eles, eu não sei se eles têm esse interesse, né? Esses dias eu estava pensando nisso. Você lembra quando a gente dirigia sem cinto de segurança? Sim. O que resolveu? Multa, né? Dinheiro no bolso. E se todo o político fosse obrigado a deixar os filhos estudando no colégio público? Será que essa não seria uma saída, não? Mas quem vai propor isso? E será que passa? Então a gente começa a entrar nas teorias da conspiração, né? Será que é interessante para quem está lá a educação ser afetada diretamente? Porque isso, com certeza, se a gente investir na educação, daqui 4, 5 governos, né? Eu tenho certeza que a gente 20, teria 25 anos. a gente teria um Brasil bem diferente. Acho que até que apresentou um projeto de lei desse, né, uma Quem? vez, o Cristóvão Buarque, um senador, não foi? Eu acho que não passou, né? Não passou, não. Ninguém nem ouviu falar dele. Ninguém nem ouviu falar dele. Porque não chama atenção. Quando o Bolsonaro fala de armas, isso chama atenção. Pô, amanhã eu já vou ter uma arma na mão. Ou quando o Ciro fala de tirar o SPC, o nome do SPC, eu vou ficar com o meu nome limpo. Agora, quando fala educação, não dá aquela paixão, né? Como é que faz, Matheus, para as pessoas se sentir pertencentes a isso? Como é que você vê, por exemplo, essa questão essa questão da educação na formação do indivíduo? Nossa, acho que a educação é a coisa mais importante, acho que, para um ser humano, né? A gente vê casos aí, fazendo analogia com um país desenvolvido, né, como a Coreia do Sul, que saiu do nada, em poucos anos, colocando 20 anos assim, é uma potência hoje, né? Então, acho que a educação acho que deveria ser prioridade no Brasil, né? E a gente não vê isso acontecendo. Quero até saber depois desse projeto aí da OAB que tem aqui em Nova Lima, quero conhecer depois, viu, João, como que funciona, que
Acho que deveria, Estado, né, João? Eu acho que deveria ensinar isso mesmo. Eu tenho filho também, de 1 ano e meio e tudo. Eu acho que deveria ter pelo menos um ensinamento do direito constitucional, pelo menos o artigo 5º ali, né? Eles já terem esse conhecimento desde pequeno. Acho que todo mundo, se tivesse a oportunidade de conhecer um pouco da Carta Magna, acho que nosso futuro hoje seria bem melhor. Como é que você está vendo a democracia no Brasil? É uma democracia falsa, né? Porque o que é a democracia? O povo, né, no poder. Eu não vejo o povo no poder, né? Acredito que você também não veja. O que eu vejo no poder são os mesmos de sempre, né? Dia desse eu tive a oportunidade de receber uma senhora para conversar. A minha sogra me pediu para receber uma senhora. Muito simples, ela falou assim, só orienta ela sobre uma questão. Quando eu vi, ela fez uma compra numa determinada loja, que eu não vou mencionar, uma loja grande, e falaram R$78. E falaram para ela assim, não, você não tem que pagar agora não, vai chegar na sua casa. Chegou um boleto de R$70, ela inocente, pagou achando que era desconto. Na verdade, da compra era só 10, o resto era seguro-saúde, seguro do cartão. Então, cadê a democracia nisso? Se essa senhora não tem dinheiro para pagar um advogado, não tem para onde ir. Se for no PROCON, o PROCON vai só notificar a loja fala, tô nem aí. Isso é democracia? Essa senhora está representada lá no Congresso para colocar uma penalização para quem faz esse tipo de coisa? Não tá, porque não vai dar danos morais, não dá nada. Né? Essa é a verdade. Não colocou em SPC. Não... Então, assim, democracia é o poder nas mãos do povo. E se o povo, essa senhora, ela está com o poder na mão? Se ela é enganada dessa forma, quando ela está doente, ela vai no SUS, às vezes pode até morrer na fila, porque eu, com plano de saúde, já fico lá horas, imagina no SUS, né? Ela tem a filha dela tem educação? Não tem. Não tem, né? Vai na escola, muitas vezes o professor senta, não está nem aí, ou não está recebendo. Às vezes a pessoa bem intencionada não está recebendo, como a gente está vendo nas escolas estaduais, né? Não tem segurança também, dentro de casa deve ter traficante, agiota e tudo mais. Então eu acho que a democracia hoje, ela não existe. A gente precisa ter uma grande mudança no Brasil. Agora essa grande mudança passa pela educação, pela conscientização, não vai ser amanhã. As pessoas acham que elegendo fulano de tal, ciclano vai mudar. Não vai mudar, vai ser aos poucos. A gente tem que começar a eleger, avaliar. Precisa de construir isso junto, a sociedade precisa caminhar junto. Né? E parar com isso de, olha o que eu vejo muito comum, sabe, Betão? A gente acha que não existe. Você muitas vezes fala pro cara, aí vem cá, falamos de presidente, deputado estadual, em quem que você vai votar? Eu não tinha não, mas o cara colocou um Citru, né, aquele adesivo no meu carro, encheu meu tanque, vou votar nele. Ou senão, não, o rapaz pagou para minha filha R$50 para ficar balançando a bandeira no final de semana, vou votar nele. É assim que acontece no Brasil. E não é ouvir falar, não. Se você conversar com essas meninas que balançam, elas vão te falar isso. É assustador. Então, o que adianta você ter o poder na sua mão na hora do voto se você não faz uso disso? Se o cara vai lá e, branco, deputado federal, não sei. O que é isso? Não é democracia. Isso é uma falsa democracia, né? Eu queria, só para finalizar, dar mais um exemplo. Reforma política. Vamos dizer que tem uma proposta para reduzir pela metade o Congresso. E, logicamente, trazer menos despesa para nós, facilitar a discussão. Você acha que isso passa? Todo mundo quer que passe. Todo mundo quer que passe. Mas não passa. Se todo mundo, que é o povo, quer que passe e não passa, cadê a democracia? Ô João, havemos de ter esperança? Tem que ter sempre, né, Betão? Essa aqui já é uma frase tradicional aqui do nosso Cultura Geral. Porque se acabar a esperança, acaba a vida, né? Acaba a cultura geral, né? Você tem que ter seus sonhos, você tem que ter suas metas, as coisas que você busca, que você almeja, um Brasil melhor, um país com um potencial incrível. Infelizmente, esse é o nosso... Não temos desastres naturais, eu acho que esse é o nosso grande problema. Por enquanto, né? Do jeito que nós estamos fazendo com a natureza, aí não vai demorar muito, não, né? Ô, Matheus, vamos ter esperança também? Como é que nós vamos fazer? Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou bastante otimista. Então eu acho que a esperança é a última que morre. Eu acho que a gente tem que acreditar sempre. O Brasil é um país maravilhoso, tanto de termos de turismo, e essa questão também de desastres naturais. A gente não tem nenhuma, não tem furacão, não tem terremoto. A gente tem um furacão político aí, terremoto político, mas no nosso país, eu sou apaixonado com o Brasil, então eu acho que a gente tem que ter esperança, sim. A gente não pode desanimar, não, mas a gente tem que ter essa consciência política também, que é por aí que a gente vai mudar, né? Se o cidadão não começar a ter essa consciência política, a gente
vai ficar difícil a gente mudar esse país maravilhoso que é o nosso, né? Antônio, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar aí para 2018, sendo otimista? 2019. 2019, né? 2018 já foi. Eleições 2018 para 2019, que a gente pode esperar aí? Olha, eu acho que a gente pode duas coisas. Primeiro, ter fé que a gente vai ter um presidente, uma escolha de um presidente que vai respeitar a todos os brasileiros, independente de cor, de orientação sexual, independente de qualquer coisa, que não siga nenhum grupo de bandido também. Um presidente que presida, né, para todos os brasileiros de uma forma honesta, justa, mas para isso as pessoas têm que saber votar. Tem que analisar e não votar como time de futebol e nem na avacalhação, vou chutar o balde. Né? Mas mais do que isso, porque essa questão do presidente, a gente ainda está na dúvida do que vai acontecer. Né? Mas mais do que isso, eu acho que a gente pode esperar um congresso muito diferente, um congresso de gente boa, de gente honesta, de gente que quer revolucionar para o bem. Isso eu acho que a gente pode esperar e eu tenho quase certeza que nós vamos mudar o congresso inteiro. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Espero que a gente tenha feito nesses 2 últimos programas aqui, antes das eleições com a OAB, programas que sejam construtivos para que possamos chegar na urna e escolher a pessoa com mais clareza, com mais calma, né, e com mais humanidade. Eu acho que o mundo está precisando de mais amor e de mais ternura, né, mais tolerância. Até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.